Bom, vamos lá. Eu gravei um vídeo sobre parsing, né? E eu queria estender um pouco esse assunto. Então eu resolvi trazer um outro assunto que é muito legal. Eu lembro que quando eu estava estudando ainda, eu não sabia muita coisa, eu estava bem empolgado. E um dia eu estava resolvendo alguns exercícios envolvendo Haskell e tal. E aí chegou um garoto, sei lá, novo até. E ele começou a fazer perguntas, não, o que você tá fazendo? Faz o quê? Qual é a diferença e tal. E aí nessa conversa, em um momento eu falei que em Haskell você não tem como variar, né? Não tem variável. Então, sei lá, você fala x igual a 3, aqui embaixo eu não posso dizer que é 4. E pra alguém que, sei lá, programou muito em C, talvez isso é surpreendente, né? Isso, a cabeça explode. Como é que eu vou programar sem fazer contagem, sem guardar, né, variáveis e tal? E aí ele ficou, cara, isso é loucura, né? Tem problemas que você não vai conseguir resolver. Eu falei, não, eu consigo. Existem formas de resolver. Né, mas explicar aquilo não seria tão simples. E na época eu nem sabia explicações legais. E aí ele falou assim, não, então mostra aí pra mim como é que você resolve, então, um problema simples. Eu quero que você conte quantas vezes uma função foi chamada num programa. No tipo de programa que ele tá lidando, sei lá, talvez em C, ele vai chamar uma função, ela vai rodar várias vezes, e para saber quantas vezes ele rodou, ele pode fazer uma gambiarra. Ele cria uma variável global chamada contador, começa ali em zero, e dentro de uma função lá, sei lá, int, função, abre, fecha, ele pode aumentar o contador no começo da chamada da função. Tem algumas, tipo assim, a vantagem dessa abordagem é que para coisas muito pequenas e você apagando depois na função só é prático, isso é uma vantagem, de fato. A desvantagem é que se você quiser escalar isso, você fala, não, na verdade eu queria contar dessa função e daquela, eu queria que ele soubesse diferenciar essa e aquela, e você implementa isso. Talvez amanhã alguém chega e fala, mudei de ideia, agora eu quero que faça outra coisa, agora eu quero que na verdade registre o nome das funções junto com a quantidade de vezes e calcule tal coisa cada vez. E aí quando ele for mudando esses comportamentos automáticos, você tem que, sabe, trocar tudo na mão e copiar e colar. E aí tem aquela coisa do código que, sabe, ele, ele tende a dar erro quando você tenta fazer essas coisas manualmente. Então, como é que a gente poderia representar esse tipo de código? Eu lembro que é uma solução muito simples que eu, se eu me recordo bem, eu dei. Eu tenho que parar de ficar dando esses alt-tabs, né? Uma solução muito simples que eu dei foi... Eu peguei uma função chamada Fibonacci, Fib, né? E eu fiz ela dessa forma aqui. Em vez de eu guardar um valor da minha Fib, quer dizer, em vez de... Como é que eu posso dizer? Se eu quiser saber quantas vezes a minha Fib foi chamada, eu podia retornar esse valor junto dela, né? Então eu poderia escolher, poderia receber, sei lá, um N. Se for zero, eu retorno um. Rodou uma vez, sei lá, esse primeiro aqui vai ser o quantas vezes, o acumulador, e esse segundo vai ser o resultado. Então, um e um. Se for um também, e se for qualquer outro N, aí não é tão simples. Aí a gente vai precisar calcular, então, os outros fibs, né? A gente vai precisar, descobre para mim quanto que é o fib de n-1 e salva esse resultado aqui. Então, esse fib-1 eu poderia salvar como resultado 1 e um acumulador assim. E aí, em seguida, o que eu posso fazer seria fazer o outro lado, né? Voltar o -2, passar agora. Eu vou ter um outro acumulador, né? E eu vou ter um outro resultado. E aí agora é só retornar a soma dos acumuladores mais um, né? Porque ele acabou de performar isso e somar os resultados. Cara, isso aqui é bem direto, assim, tem um código C ali que não vai compilar, peraí. Ok. Ah, PIB de 3, 5 e 3. Então ele rodou 5 passos para chegar no número 3. Ele fez primeiro passo,
Vamos lá, fib de 3, ele fez um passo separar em fib de 2 e fib de 1. Depois eu posso dizer que ele fez um passo aqui em separar esse fib de 2 em fib de 0, fib de 1 mais fib de 0. Eu troquei a ordem aqui, vamos fingir que ele faz pelo outro lado. Fib de 1. E então ele fez 2 passos e mais um passo para cada um, deu 5, tá certo. O fib de 4, lá ele chega nos 5 e 9 passos. E assim por diante. Mas seria difícil vender para esse cara que isso foi prático e que isso foi bem, sabe, straightforward, foi bem tranquilo fazer isso. Até porque se eu tivesse que fazer isso sempre que eu for mexer com a função e tal, tipo, quem que vai querer usar isso aqui? E aí é que chegou em algum momento que eu fui ver o tal do Monad State. Na primeira vez que eu vi foi bem misterioso, digamos assim. Tem até um livro, no livro do Lean ele só dá um jump scare, né? E ele trata como se fosse ser... Ele trata como se fosse ser uma coisa simples, né? Ele joga lá o tipo e fala, tenta entender. E não é fácil de entender, certo? Tipo... Ele joga o tipo, o que você entende? O tipo é bem misterioso. E aí eu queria mostrar pra tu agora uma intuição de como você pode entender esse tipo. Porque assim, no fim do dia, esse padrão aqui é bem fácil de entender, né? Mas existe uma outra forma. Porque se eu queria um código que se comunica com esse tipo de coisa, se eu queria um código que ele se comunica com... Sabe, eu queria um programa inteiro que se comunica com esse valor que está sendo acumulado. Então, talvez tenha um outro acumulador, talvez eu tenha várias funções que estão se chamando, uma chama fib, a outra chama outra coisa. Então, por exemplo, eu podia trocar o nome disso aqui para ser a fiblinha, que ela recebe um acumulador. E agora ela precisa levar em consideração esse acumulador. Inclusive, vamos trocar isso aqui para cá. Rapaz... O erro aqui é qual agora? É que eu não passei o acumulador certo. Esse é o acumulador, esse aqui eu tenho que passar... Posso passar o acumulador também, tá tudo bem, certo. Ele falou que não tá mateando, que eu não passei o acumulador. Inclusive o acumulador é primeiro, né? Da forma que eu fiz, o acumulador é primeiro. Então vamos pegar aqui, rapidinho. Acumulador e aqui... Acumulador. Ainda não tá dando certo. Não tá dando certo. Porque ele tá recebendo uma tupla, né? Tá. Então, vou fazer aqui rapidinho. Pronto. E pra fechar. Eu sei que tá errado, mas... Como não? Só botar uma linhazinha agora. Olha só. E a gente praticamente terminou o nossa fib. A única diferença é que agora para chamar a fiblinha, né, eu precisaria colocar um estado inicial. Então, 0 e 5, ele continua calculando normal. E agora eu posso fazer meu código se comunicar. Eu posso ter uma outra função, que é a função foo, que é uma função weird, né? Uma função que não faz muito sentido. E o que a função foo faz é chamar a fiblinha. Vamos escrever aqui for rapidinho. Eu tenho que tentar ser breve, né? Bora lá. 9, pula, foi, chegou. Pronto, então tem aqui uma função foo. A função foo, ela faz o quê? A função foo, ela pega um acumulador e pega um n, e ela faz alguma coisa maluca com n. Talvez ela calcula o fib do n 3 vezes. Ela calcula 3 vezes, ela calcula 4 fibs diferentes. Então ela calcula... ela calcula o fib do n-1, o do n-2, do n-3, ela não quer nem saber quem é o n, e o do n+3, pronto. Sim, assim, pronto. Do n. Ela calcula esses fibs aqui, todos usando o mesmo acumulador. Ou talvez eu poderia até concatenar eles, né? Usa o próximo e daí você usa o anterior. Então esse aqui seria o 3, esse aqui seria o 3. E aí ela poderia inclusive retornar o resultado 3. Isso aí, cara. Tudo bem.
Eu acho que tem que somar todos, mas enfim. Pronto. E o acumulador final, então, seria só o 3, porque eu concatenei todos. Algum errinho aqui. O errinho aqui, o acumulador vem primeiro. Ah, não é isso não. Aqui é uma tupla mesmo. Bora lá. Então aqui vai ser o 1 e aqui vai ser o 2. Até agora tem uma função full que não é muito útil. Eu só aplico em algum lugar e ela calcula uma coisa maluca, mas ela está se comunicando com esse acumulador, né? Se eu chamar no 0, no 1, se eu chamar no 0 ela vai bugar, ela vai ficar infinito, né? Pela forma que eu fiz a função. Mas se eu chamar no 2, funciona porque ela volta, ela calcula o fib de 4, ela calcula o fib de 0 e ela calcula o fib de 2. O fib linha, né, de 0 tem um passo, fib linha de 3 e o de 4 tem 9, soma tudo dá 13, né? De algum jeito aqui ele deu 35. Engraçado. Realmente muito engraçado, eu não faço ideia do porquê isso. Cara, que confuso realmente. Mas é da vida. Então a gente chegou aqui numa função full que talvez, enfim, como eu não tenho nenhum compromisso com essa função, a forma que ela calculou não tá errada. Mas ela tenta se comunicar com isso aqui. Se ela tá errada é porque, bom, eu tive que pensar para fazer, né? E talvez esse é o problema. A intuição do state que eu queria então representar esse padrão aqui, em que todas as suas funções elas estão lidando com um certo estado e elas estão fazendo coisas, elas recebem argumentos, elas aplicam e tudo mais. Só que a intuição dela pensando em functor, aplicativo e tal, talvez não é tão direta. E aí tem uma outra versão que ela usa uma noção de monad que é sobre a alma do que o monad é, de fato, né? Se o monad é alguma coisa, ele é uma ferramenta de composição, você quer compor coisas. Então isso aqui toca na alma do que é o monad, né? Toca na alma do que é o monad. E aí eu poderia então pegar o tipo dessa coisa que é chamada de Kleisli arrow. Vamos ver essa Kleisli arrow. E olha só. Se eu quero que isso aqui entre no que é um monad, eu tenho que pensar no que significa ter setas desses tipos aqui. Esses tipos que vão de algo para um monad. E que padrão é esse que eu posso fazer, né? Se eu já pensar em coisas que estão generalizadas, eu já posso estar pensando em coisas que são de A para B, são funções em tipos genéricos. E aí eu queria poder transformar essas funções de tipos genéricos em outras funções de algum tipo genérico. Sei lá, uma B. Algo assim, não sei. E, bom, se eu for pensar no tipo que eu tenho, no modo mais genérico possível, eu podia representar ele colocando um tipo que vai representar os valores, um tipo que vai representar um estado, e então eu posso retornar um tipo que mudou o valor, né? Ele conseguiu criar um certo valor, sabendo aqui daquele estado, e um novo estado. Então ele vai atualizando o estado de alguma forma que vai ser automático, essa é toda a graça disso aqui. Talvez vai ser automático, né? Quero dizer. O que a gente vai fazer então para poder chegar lá? Primeiro a gente vai ter que dar uma refinada nessa ideia aqui. Essa ideia aqui ela não encaixa no que a gente quer em relação a ser monad. Tá certo? Se a gente quer que ela encaixe de fato, a gente vai precisar mexer um pouco com ela. E a gente sabe mexer de uma forma que é usando a currificação. Se a gente currificar isso aqui, a gente chega nessa função aqui, ó. Ai. E essa função aqui, ela parece com algo assim. Tá vendo? Com esse monad. Porque se eu soubesse quem é S, sei lá, se S fosse int, né? Parece que eu posso enxergar isso como um padrão que envolve o B. Essa coisa toda é um padrão, um M de B, e essa coisa toda é um A. Então eu consegui encaixar nesse padrão das Kleisli arrows. Eu consegui uma forma para poder compor coisas. Então seria como se eu vou transformar funções de A para B para funções no caso, né, de um S que eu represento o meu estado. Então no meu estado para A para S, para estado para B para S. E eu vou definir esse tipo aqui, vou chamar ele de new type state. E esse tipo eu coloco o S primeiro porque ele vai ficar fixo. E aí fixado esse S, né, ele é parametrizado pelo A. Onde o state ele só tem um construtor chamado state.
E eu vou usar o record para poder ter uma função útil de uso dele, né? Onde o que o record faz... Tcharam! Ele transforma usar se tá chegando nessa coisa aqui, que é o nosso padrão. Então a gente vai receber uma coisa dessa, uma coisa dessa, uma coisa dessa. E retorna uma coisa dessa. Então o state em si vai representar essa seta. No caso, não representa essa seta, ele vai representar o MB dessa coisa que a gente desenhou primeiro. E aí então o A para M de B vai ser exatamente a coisa que a gente queria. Que é mais ou menos essa coisa aqui. Tá, como é que a gente lida com isso aqui, né? Eu vou tentar fazer uma coisa que talvez eu não deveria fazer, que é tentar traduzir essa versão do Fib para uma versão que usa estados. E talvez isso é uma péssima ideia, porque pode ser que vai ficar muito difícil, já que eu ainda não peguei nas minhas ferramentas. Mas vamos lá. Então o Fib ele é o seguinte, ele recebe um inteiro e ele tem que saber como que ele vai retornar uma espécie de state. Um state que lida com inteiros e retorna inteiros, onde o primeiro é o retorno e o segundo é o acumulador. Então o meu Fib ele recebeu um N. Tá, vamos fazer um Fib usando o if then else. Então ele recebeu um N, ele tem que retornar um estado, cujo único valor que esse construtor estado recebe é uma função, que recebendo um estado, ela tem que criar o próximo estado. Então como é que eu vou acessar esse próximo estado? Eu preciso saber primeiro sobre a natureza do N. E aqui eu vou colocar que se o N for menor ou igual a 1, que é o caso 1 e 0, eu estou assumindo que vai ser positivo, então eu vou retornar o estado somado 1 junto com o meu 1, que é o valor. É parecido com isso, só que eu troquei o lado do acumulador. Inclusive eu não tenho certeza se as pessoas também gostam de jogar assim, né? Eu acho assim legal também, mas a nossa intuição do que a gente fez ali em cima, acho que faz mais sentido manter do mesmo jeito. E caso contrário, vai ser a parte recursiva, vai ser a parte em que eu, para saber disso, eu preciso olhar na natureza do meu cara, eu preciso descobrir quem que é o valor 1, que foi retornado pelo meu acumulador 1. E o que ele retorna? Vamos pensar um pouco. Ele retorna... Tá, quem que eu preciso aplicar aqui? Eu posso chamar a Fib do valor 1. A Fib, aliás, do N-1. Então, eu chamo a Fib do N-1, por exemplo, ou do N-2, N-1. E eu faço de novo isso para ter o valor 2, o acumulador 2. Só que agora eu aplico no N-2. E agora eu tenho os dois acumuladores, eu tenho os dois valores. Tudo que eu preciso é dizer qual é o valor retornado. E o valor retornado vai ser a soma dos valores. Claro. Com a soma dos acumuladores. Mais um. Inclusive ele tá dando um erro aqui, sabe por que ele tá dando esse erro? Porque o Fib, ele recebe... Essa coisa toda, se receber o inteiro, vira um state int. Então, sendo um state int, eu teria que rodar o estado para ele poder... Opa, então já estamos descobrindo que tem problemas. Tá, então isso aqui tudo é um state int. Quando eu chamo o runState nisso, essa coisa se torna algo que, se receber um estado, qual estado é esse? Seria o estado S. Legal. Então, se esse é o estado S, esse aqui deveria ser o estado S'. Acho que isso aqui faz muito mais sentido. Então, esse aqui deveria ser S', esse deveria ser o S2'. E agora, então, eu posso chamar o runState no S2, no S'. E esse cara aqui, o acumulador da gente, vai ser só o S2'. Vamos dar uma olhada se isso aqui faz sentido. Qual o problema? Vamos lá. O runState... eu pego esse cara aqui é quem? Esse cara é um... Pronto, tô entendendo. Esse cara que é o nosso estado, então... runState, vou chamar nele. Pronto, agora sim. runState. Obrigado, Chips, por me ajudar a entender o erro. E agora, supostamente, eu fiz uma Fib que conversa bem com aquilo. Vamos ver se funciona. Fib de
fib de 3. Fib de 3. Fib de 3 retorna um estado, né? Então eu tenho que dar um run state nisso. E eu tenho que dizer que é um estado inicial também. Então, pera aí. Tá, fib de 3, run state, 0. Então, 0, 5. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar o 5. A gente pode colocar o, não sei, o 8. Parece que tá dando certo, né? 8, 13. Pôs os 13 aqui, gente. Esse é o 8. Pôs os 13 aqui, 21. E o próximo é 34, tá certo. Porque ele tá somando 13 com 21. Então, beleza, fizemos nosso fib que se comunica dessa forma. Mas se eu mostrasse isso pra aquele menino, ele ainda ia achar muito complicado. É um pouco mais elegante, talvez, ficou bonitinho e tal, né? Mas ainda assim não é prático. E era isso que ele tava alegando que eu não tinha. Ele tava alegando que eu não tinha praticidade. Ok? Então, eu supostamente não tinha praticidade para lidar com state. E o que eu vou fazer aqui vai ser, então, trazer algumas funções úteis. Eu poderia instanciar o functor dele. E poderia instanciar outros caras, sei lá, um aplicativo, talvez um alternative, e o monad. Mas dessa vez eu vou direto ao ponto e já vou instanciar o monad, porque eu tô vendo aqui que já estamos em incríveis 21 minutos. Então vamos lá, vamos dar um instance monad, nosso state, fixando um S. E ao fixar um S, então, agora só falta a gente dizer como que a gente vai bindar esse state. Inclusive, tem mais de uma forma da gente fazer isso, né? Opa, então, da forma que... Ok, eu vou tentar declarar um return manualmente, ou um pure aqui. E vamos tentar fazer isso aqui. Vamos lá. Se você me der um primeiro estado, estado 1, né, que eu vou chamar até de estado e uma ação, a forma que ele age. E você me der uma função, sei lá, k, eu poderia, então... É porque essa é uma função diferente, né? Ela retorna um estado. Eu tenho que te dar um estado como retorno. Ou seja, eu tenho que te dar um state que, ao receber um certo estado S, ele precisa produzir um B, junto com um novo estado. E tendo um estado S, eu já sei o que fazer. Eu posso agir. Né? Aqui eu estarei com o construtor em vez de chamar o runState, mas em casos assim é mais prático ter o runState, né? Não ia dar um let dentro de um let, imagina. Ok. Então eu vou fazer aqui pegar um A, uma S', que vão ser resultado de eu rodar a minha ação, né? De eu agir no S. Tendo isso em mãos, eu consigo então te dar um novo SB, que seria agora sim, o runState do meu K. Do KA. Então eu vou fazer em fixo. Então se eu pegar o K e eu aplicar no A, porque o K ele tem tipo, me dá um A, eu viro um estado de S para B. Então agora basta dar um S e ele vira um B. Pronto, consegui colocar. O que ele está falando é que eu não tenho uma instância de aplicativo e daí ele não está conseguindo derivar como seria o pure ou o return. Eu vou dizer que o pure de um X é só você ter um estado que, não sei, bota o X e não muda o estado. Pronto. Inclusive ele tá reclamando que eu não tenho instância de aplicativo, cara. Então, assim, pelo visto eu vou ter que fazer mesmo. Vamos apagar isso aqui, vamos tentar fazer rapidinho uma instância de aplicativo. Mas dá pra perceber que esse monad é bem mais tranquilo do que alguns outros aí, né? Aqui a gente tem bonitinho. Why not ignore hint? Why not... Justo, se ele é aquela função que faz algo, por que eu não posso apagar isso? Justíssimo. Sim, talvez vai ficar menos legível pro leitor, mas a gente viu como estava antes. E agora tem que implementar a splat. Vamos dar uma olhada no tipo da splat rapidinho. Tá, a splat ela recebe um certo state que age em alguém. E ela tem um novo state que também age em alguém. Só que essa ação produz um valor de tipo A e essa ação produz uma função. E para retornar um novo estado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Bom... receber um certo estado.
E agora é bem aquela coisa de sempre, né? Bem straightforward. Basta você pegar o valor, o resultado, o seu resultado 1, de você aplicar o seu X, pronto, você pega o X e um estado atualizado que você recebe ao rodar o ActX no seu S. Em seguida você consegue... Tá tudo errado. Tá tudo errado, porque a gente precisa priorizar a esquerda. Então, você roda o ActF no seu S, você ganha um S novo e agora você pega o seu X, usando esse S novo que você tem. Tendo esse S novo em mãos, agora você consegue dar o seu valor. Você tem que retornar um B. Como é que eu consigo um B? Muito fácil. F, X é um B. Eu tenho que falar qual é o resultado final, que é essa linha. Que ele tá... Enfim. Ele tá dando algum errinho bobo. Esse cara aqui é um state. Tá, me dá um S que eu te faço algo. Uhum. Eu vou tentar escrever assim só pra ver se vai. Ih, ferrou. E agora? Ai, meu Deus. Não tem problema, eu vou confiar nos meus chips. Vamos ver onde é que eles vão me levar. Tá, à primeira vista, esse cara aqui, ele é um state que precisa de um S, ele precisa ser alimentado com S, para ele poder virar essa função que se receber um A, ele faz alguma coisa. Tranquilo? O que eu sei fazer é rodar o S para poder receber alguma coisa. Só que essa coisa que eu tô recebendo, que eu tô vendo aqui que pode ser um problema, não sei se é esse o problema. Vamos ver. É que ele tá tentando matear isso aqui com A, ele não devia tentar matear isso aqui com A. Ele não devia matear isso aqui com A, isso aqui deveria produzir uma função. Uma função do tipo... Ah, sim, eu não preciso... Ah, tá, era isso. Tá. Eu não preciso do run state, porque eu já escrevi ActF, ActS, enfim. E agora, pronto, terminei. Mas tá faltando a instância do func, então vamos fazer aqui rapidinho. Sem mistério, sem mistério. Dá um trabalhinho. Mas assim, é legal que a gente entende como é que foi feito. Porque no Haskell já tem tudo pronto, é só usar. Mas o legal é entender, né? Entender como é que você faria se não existisse, se não tivesse lá. Porque se você tá fazendo aquilo como se não tivesse lá, você realmente compreende aquela coisa. State act. Pronto, eu vou usar dessa forma. E agora eu tenho que produzir um novo estado, que se ele receber um novo state, que se receber um estado inicial, o que ele tem que fazer? Ele tem que rodar esse estado no S, que eu vou chamar isso aqui de X, pode ser valor e resultado, sei lá. Vai ser X e essa linha. E o que eu retorno vai ser o F aplicado aplicado no X, nessa linha. Então, a intuição disso aqui é que eu tinha um estado, eu tinha uma função, eu tinha um estado, e aí eu queria interagir, eu queria fazer com que as coisas interagissem. Então, eu ganho um novo estado, que o que ele faz é só aplicar o estado que ele já tinha e depois transformar com a função. No caso, se a gente fosse aplicar isso na Fib, né, a gente poderia, sei lá... Eu sei que esse cara aqui dá 34 no estado, o estado dele é... Não, o estado dele é 67, e eu poderia agora converter isso numa letra, por exemplo. Né? O meu Fib, ele é um run state? É um run state. Calma, vamos ver. Então eu vou tentar transformar esse cara aqui, fmapeando nele, a função que soma, sei lá, soma 2. Isso deu certo. Não deu certo porque a função vem primeiro. Pronto. Olha só. Então agora o que ele fez foi somar um número no final do resultado, eu acho uma 20. Ele está somando ali na esquerda é o contador, ok? Então... É o contador? Tem algo muito estranho aqui, eu acho que eu representei tudo errado, vice. E o primeiro cara era para ser a saída, era para ser o resultado. E eu tô salvando ele como se fosse o valor.
Que era a coisa certa, na verdade, a se fazer. Qual é o erro aqui? Qual é a loucura? Tá, o estado fica depois, né? Certíssimo, o estado fica depois. Rapaz. Tá falhando? Tá falhando? Como é que é o FIB2? O FIB2 deu 3. A soma que ele tá fazendo, ele não tá fazendo. Ah, não, tá certo. Tá certo? Tá certo. A soma que ele tá fazendo tá sendo no valor e não no estado, exatamente como eu queria que fosse. Nossa, eu tô maluco. Então ele tá somando no valor. O valor que ele tinha dado era 34, ele tá somando na esquerda. Pronto, beleza, tá dando tudo certo. Mas só com essa interface, ainda, tipo assim, beleza, que isso já tá tudo pronto. Eu tô só mostrando como é que seria implementado na unha. E vem aquele menino de novo e fala assim: não, mas isso aí tá muito complicado. Olha isso aí. Na verdade, na biblioteca do State Manager, você ainda tem alguns outros funções helpers. Eu já defini uma logo de cara, que é o run state, dentro do próprio tipo, mas tem umas outras, como por exemplo, acho que tem uma get, que a get ela pega o estado, né? Ela duplica o estado. Tem uma função put, que ela serve para você botar um estado dentro da... Acho que é assim, você ignora tudo. Posso até escrever const, né? Você ignora tudo e você só não retorna nada, né? Retorna init e bota o estado lá dentro. Você tem algumas outras, sei lá, pode ter um modify. Essa é a última que eu vou fazer, porque se eu for fazer todas eu vou ficar maluco. Tá, a modify, você pega... Pronto, a modify agora sim. A modify você pode pegar o valor que você tem e entenda que esse pegar o valor, então, vai me dar uma tupla com SS. Mas eu sei compor isso usando binds, né? Eu acabei de definir uma bind que me permite lidar com... Me dá um estado, me dá uma função que vai de algo para estado. Então, isso aqui é um estado, né? Não é? Creio que é. E agora eu preciso de uma função que vai de algo para estado. Então, me dá uma função que, me dado um A, ela tem que criar um novo estado, que vai ser justamente o put fx. Faltou só botar o F aqui, né? Olha que tranquilo, que straightforward. E, bom, tem outras que dá para fazer. Você não acho que são necessárias, né? Mas você pode fazer. A biblioteca também define funções para você só pegar o resultado do estado, tipo, só o lado esquerdo ou só o lado direito, aquele retorno a dupla. Porque às vezes você só está interessado no valor, às vezes você está interessado no acumulador, e às vezes os dois. E, bom, eu vou ficar com o que tem os dois e vou ser feliz. Acho que a parte legal aqui seria mostrar como isso vai funcionar agora que eu tenho toda essa interface, que pelo menos a que me interessava era do Monad. Como é que eu faria a FibUtil? FibUtil, ela é uma função que, se você me der um inteiro, eu tenho que te dar um state de inteiro. Ou eu posso ser mais legal ainda. Não, acho que eu vou fazer desse jeito mesmo. De inteiro para state int. E agora você vai ver que... Acho que eu não gosto quando você usa snake case. Você vai ver que agora vai ficar bem mais straightforward do que isso aqui até. Isso aqui já tá bem legal, mas a gente consegue fazer melhor. Que agora eu tenho acesso ao do. E aí, tendo o do, olha só que legal. Tendo o do, eu posso... vamos ver. Tendo o do, eu posso abrir um if aqui, fazer se n menor ou igual a 1. Deixa eu até lá em cima pegar a função que a gente teve, que a gente vai adaptar ela. Aliás, eu não preciso nem ir lá pra cima, eu posso abrir uma janela aqui do lado. Que, enfim... acho que eu apertei um botão ruim. Posso abrir a janela aqui do lado. Pronto. Na janela lá do lado eu fico olhando a outra definição. Olha que definição bonita. Tá. Então, abrindo esse do, se for menor ou igual. O que eu fazia antes, acho que eu posso até tirar o do aqui. O que eu fazia antes era retornar a tuplinha, né? Com 1. Mas agora eu posso representar ele de um jeito bem melhor. Eu posso dizer assim, não. Sabe o que você faz? Você vai modificar o estado somando 1 e depois você vai retornar. Poderia ser return 1, mas eu realmente gosto de escrever pure. Peguei o gosto por escrever pure. Caso contrário, o que você vai fazer? Você vai... Caso contrário, você vai calcular outros dois valores. Então você vai calcular... Você vai fazer a FibUtil do n-1. Você vai fazer a FibUtil do n-2. Você vai pegar esses resultados aqui, né? Então esse é o resultado 1.
Esse é o resultado 2. E agora o que eu vou fazer vai ser, bom, somar um de novo. E por último, retornar ou apurar os dois valores, os dois resultados. Um mais um. Né? Posso até usar assim, ok? Deixar mais bonitinho. Tá dando algum problema aqui? Qual o problema? Teria que fazer isso aqui. Qual o problema aqui, meu filho? Qual a pattern? É assim? Qual o wrong syntax que você tá vendo? Expressão, sintaxe errada em mais um. Meu filho, qual o problema disso aqui? Eu não tô entendendo. O Modify pega uma função e ela tem que aplicar a função no estado que tá lá dentro. É isso não? Ou ela tá modificando... Cara, isso aqui tá perfeito. Será que eu vou botar um do aqui? Bom, deu certo assim. Acho que é isso que importa. Então, tendo dado certo, rodou, se rodou, né? Tá bom. E agora a gente percebe que na verdade tem uma duplicação aqui. Olha que legal, tem uma duplicação. Onde a gente aqui tá modificando também. E agora onde eu gostaria de tirar, botar um do aqui também. E simplesmente cheguei no mesmo resultado do menino que falou pra mim que eu nem consegui. Porque ele falou pra mim, não, que o meu jeito em C, ele é muito prático, porque eu tô lá na minha função, e eu simplesmente vou lá, blá, 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 e eu boto assim, count, mais. E beleza, que aqui não tem uma variável global. Mas primeiro, ficou bem tranquilo de ler, né? Assim, muita gente vai preferir ainda escrever assim, eu tento me impedir de escrever assim, mas beleza. Então aqui retorna isso, aqui retorna aquilo. E, bom, tá legível. Eu tô entendendo que ele tá mudando o estado que eu tô carregando aqui. Eu não precisei pensar muito para poder lidar com esse Fibonacci. Vamos testar ele aqui rapidinho, né? Pra não ficar feio. Vou chamar o Fibitil do 3. Ah, mas falta uma coisa ainda, na verdade. Falta uma coisa ainda. Porque o Fibonacci, de verdade, ele sabe qual é o estado inicial. Então, o MyFib, ele deveria saber qual é o estado dele, né? Ele deveria conseguir retornar esse valor aqui usando a outra fib, só pra gente ter um conforto. Então, dado um certo n, o que ele vai fazer é chamar o fibitil no n, rodando no estado 0. E agora sim, agora a gente chegou na praticidade de chamar myfib 0, fib 1, fib 2, fib 3, 4, 5, 6. Assim, tá dando certo um lado, a parte de acumular tá dando errado, ele não tá somando. Isso é surpreendente. Porque se ele tá somando aqui dentro, por que ele não tá mantendo dessa forma? Eu acho que é algum problema com esse modifier. Tenho quase certeza que isso é um problema com o modifier. Mas é isso mesmo, cara. O modify, a definição dele é exatamente essa, eu tenho certeza. Porque você pega o estado como ele tá agora, né? Se eu fosse escrever hardcoded, seria me dá o estado como ele deve ser. Get... E depois bota o estado S mais 1. Exatamente assim. E bom, não tá dando certo mesmo assim, caramba. Pô, sempre tem que ter um bug, né, cara? Acho que o bug eu já achei o bug. O bug tá aqui, ó. Tô retornando o estado errado. Poxa, ele tava me avisando como warning, cara. Que legal. Tá, então agora eu aplico isso. Pronto, agora sim. Então 3 dá 5, 4, 7. E cara, se alguém... Agora vem a grande vantagem, né? A gente tá em, 30 minutos já? 40. E beleza, ficou muito legível. Isso é impressionante. Você pensar que agora eu tô carregando uma função dessa. Só que agora, se você tem outras funções dessas que estão carregando esse tipo de valor, você sabe como misturar elas, como chamar uma e depois a outra. Né? Você pode chamar, então, a fibitil, pegar o resultado dela e jogar na fib. Não sei se faz sentido dizer isso, né? Então, sei lá, eu tenho uma fibitil do 3, e eu posso jogar isso aqui por cima. Eu posso jogar isso aqui por cima de uma função que, recebendo x, ela soma o x no resultado. Ela soma o x não, ela chama a fib de x mais 1. E daí eu posso dar um run state 0.
O que não deu certo. Porque agora deu certo. E aí ele calculou a fib de 4, eu acho. Né? Então se eu aumentar aqui vai ser de 5. Olha que legal. Eu consigo interagir entre elas e ela contou tanto a dessa quanto a dessa. Ela saiu acumulando as contagens, cara. Pô, que incrível, cara. E eu poderia ter contagens mais interessantes, né? O primeiro valor é o valor que a gente tá acumulando. Então se eu tivesse feito se eu tivesse usado um outro tipo, podia ter criado um tipo chamado type-log igual a string cross, sei lá, tem esse cross aqui, mas ninguém mais usa. String vírgula inteiro. Então talvez eu queria, na verdade, ter um tipo log. E aí não basta somar um não é a coisa que eu quero fazer. O que eu quero agora é, sem importar nada, seria me dar o seu texto, me dar o seu acumulador. Eu gostaria de... Inclusive, acho que eu não preciso mais de parênteses, espero que não. Sim, tá bom. Me dá o seu acumulador e o que eu quero fazer é... somar um no seu acumulador. Ao mesmo tempo que eu concateno o seu texto com fibei. Boto aqui para separar. Cara, olha que fantástico. Aqui, se eu tirar isso aqui, ó. O estado inicial não pode ser esse aqui, né? Agora ele tem que ser um log inicial que começa também com string vazia. E olha só. Eu mudei. Tipo, o fato de eu ter que mudar o tipo para resolver já me fala todos os lugares que eu tenho que mudar na linha. Né? Então, por exemplo, se agora eu estou usando o tipo log, se eu vim aqui no log e eu mudar ele um belo dia para caractere, ele vai dar erro em todos os lugares que eu preciso. E eu vou, tem que mudar aqui, tem que mudar ali, etc. E aí o meu sistema de tipos vai me avisar, vai me ajudar a fazer essa modificação no código. Então é muito mais escalável do que a versão em que eu teria que achar todos os lugares. Olha só que coisa legal. Qual era o erro aqui mesmo? O erro aqui mesmo é que eu não posso ter esse estado inicial, né? Eu tenho que ter um... Tá, myfib 30. Não, myfib 10. Cara, olha quantas vezes ele fibou, cara. Fibei. Eu poderia até guardar o valor, então fibei, sei lá. Acho que isso aqui não funciona em Haskell. Fibei, show n. Assim. Fibei 1, Fibei 0, depois Fibei 1, Fibei 2, Fibei 3, Fibei 5. E agora eu tenho um log bem legal sobre como a minha Fib está calculando. Vamos ver como é que ela calcula, sei lá, o 20. Será que ela calcula o 20 rápido? Pô, o 20 acho que não dá pra ler não. 7, 5, 6 já é maior? Pronto. Então no 6 ele em ordem, né? Porque, bom, ele vai entrando na recursão e depois ele volta e a gente acaba vendo ele do mais baixo pro mais alto. Então, na verdade, a gente teria que ver ao contrário, né? Então ele fibou 6, depois ele fibou 4, depois ele fibou... Tá, fibou 6, aí ele tem que fibar o 5 e o 4. Aí ele transformou isso em fibar o 3 e o 2, que ele foi primeiro no 4. E ele foi primeiro no 2 e fibou o 1 e o 0. Depois ele foi no 3, do 3... Peraí, do 2 se transformou no 1 e no 0. Daí ele fibou o 1. De onde é que vem esse 1, cara? Será que do 3 foi 2 e 1? E do 2 foi 0 e 1? Ele fibou o 2 do 3 junto com 1. Enfim, agora tem um log. Que coisa fantástica. Imagina poder carregar um estado dessa forma. Mas eu queria mostrar outra coisa mais legal. Eu não sei se eu consigo mostrar. Enfim, existem exemplos envolvendo stacks e linguagens de programação. Mas existe uma coisa mais legal do que isso aqui, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar legal, que seria o pensar no state como uma classe. Será que eu penso nisso agora? Eu acho que não, acho que já foi coisa demais por uma conversa, né? Enfim, se você viu os pensamentos intrusivos até aqui e conheceu um pouco do belíssimo Mounded State, que resolveu o problema do menino que falou que Haskell sofre porque não pode mudar os valores e tal. E aí eu consegui parametrizar os valores para que cada função pegasse o valor, só que não daquela forma do Elixir em que você fica com 40 parâmetros em cada função, porque essa é a forma funcional. Eu fiz a mesma coisa, só que eu abstraí essa ideia
de você ter esses valores sendo carregados, se eu já sei que eles estão sendo carregados, eu abstrair isso dizendo, ó, eles são carregados nesse tipo, e para pegar eles no contexto de uma função, poderia ser um nome melhor, poderia ser, sei lá, get context, poderia ser get context. Para pegar esse contexto, pegar esse valor lá dentro, eu chamo get e eu pego, né, para poder colocar, eu coloco lá dentro. E se eu quiser modificar, ele já faz por mim. Tanto ele geta primeiro e o valor que ele pegar do get, ele passa por essa função, que é o putfs. Caramba, cara, incrível. Inclusive tem formas mais ilegíveis de escrever isso aqui, né? E pronto. Lindo. Valeu, falou.